Capítulo 47. Política. Sentado sozinho no compartimento do trem, Zurian olhou pela janela a paisagem que passava, perdido em pensamentos e realmente não prestando atenção no que estava olhando. Ele já deveria ter desembarcado, mas os eventos que haviam acontecido no final do reinício anterior ainda estavam na vanguarda de sua mente e ele achou que era melhor adiar seus planos por algumas horas até que ele estivesse menos distraído. Não era como se ele tivesse uma agenda apertada para seguir isso tão cedo no reinício. Fechando os olhos por um segundo, ele procurou em sua alma o interruptor que ele usara para escapar disso dormir e mergulhou nas impressões que ele dava sempre que ele se conectava a ele. A mudança em questão não anunciou seu objetivo em palavras, mas se fez entender de qualquer maneira. Era o fim abrupto de tudo, seguido de um retorno ao começo. Reverta ao ponto inicial. Era isso que o comutador alegava ter sua função e, até onde Zurian sabia, era exatamente o que havia feito quando usara no final do reinício anterior. Ele tinha uma maneira de terminar o reinício atual por capricho. Ele poderia recomeçar a qualquer momento sem deixar para trás uma alma que pudesse ser interrogada e mexida. Inferno, ele não deixaria nada para trás, o mundo terminaria sob seu comando. Bastava pressionar um botão. Isso mudou tudo. A necromancia, em muitos aspectos, seu pior inimigo, foi subitamente muito menos perigosa e assustadora. O risco de ter seus anéis de suicídio retirados ou negados por alas sofisticadas também se tornou muito menos preocupante. O marcador era, praticamente impossível de detectar ou tirar dele. Muitas ideias que ele havia descartado anteriormente por serem muito perigosas para tentar, como explorar a mansão de Yasku e irritar Quatashi, perseguindo agressivamente as forças de Ibazan, estavam de volta à mesa. Ser morto ou nocauteado antes que ele pudesse reagir ainda era um perigo, assim como a possibilidade de ser drogado até a submissão. Ele se perguntou se poderia criar algum tipo de contingência para acionar a reversão automaticamente após sua morte. Isso exigiria aprofundar-se na magia da alma, mas isso pode ser uma coisa inteligente a se fazer de qualquer maneira, e eliminar uma de suas principais fraquezas restantes era nenhuma façanha pequena. Um possível problema era que a troca reversa também poderia afetar Zashi Heihobi, não apenas ele. O reinício foi interrompido como consequência de sua ação no reinício anterior. Provavelmente. Deve ter sido, se o interruptor funcionasse como ele pensava. Havia uma chance de eles não perceberem o fim abrupto, já que ele havia ativado o interruptor de reversão muito perto do horário em que normalmente terminava. Mas, como ele pretendia continuar usando o interruptor de reversão, isso não iria acontecer. Duram muito tempo. Realmente não importava, mesmo que eles tivessem notado. Zashi e Heihobi já sabiam que havia pelo menos 2 outros viajantes no tempo no circuito do tempo, então isso não lhes disse nada de particularmente importante. Bem, pode ser um choque para Zashi, já que ele nunca teve seu reinício interrompido assim, mas tanto faz. Agora, ele podia experimentar como era para Zurian quando outro garoto andava por aí lutando contra dragões e outros enfeites. Abrindo os olhos, Zurian retirou-se do marcador e concentrou sua atenção na paisagem que passava um pouco. Não prendeu sua atenção por muito tempo antes que sua mente voltasse para os eventos do reinício anterior. Na verdade, ele não esperava que sua iniciativa de exploração de portões fosse tão bem sucedida quanto acabou sendo. Ele esperava enfrentar defesas melhores e mais numerosas no lado shoariano do portão, e uma vez que ele conseguisse passar por ele, esperava emergir em outra base de Ibazan fortemente protegida. Ele não esperava viver muito tempo uma vez do outro lado. De fato, honestamente não surpreenderia se ele tivesse morrido antes de chegar ao portão em si, deixando de lado realmente realizar muito do outro lado. A primeira tentativa foi principalmente sobre testar as defesas do Ibazan para ver com o que ele estava lidando. Bem, aparentemente ele tinha sido muito modesto em suas ambições. Ele conseguiu tudo o que esperava e muito mais. Agora que eu sabia o quão deficiente e pouco profissional era a defesa do portão, e que não havia reforços do Ibazan do outro lado para ajudá-los, ele podia se dar ao luxo de ser muito mais direto em tentativas futuras. Trazer um pequeno exército de golems e exterminar todos os defensores para que ele pudesse estudar o portão quando quisesse parecia realmente uma opção viável. Concedido, ele teria que fazer isso sem dar aos defensores a chance de convocar Quatashi, mas parecia factível. Como bônus, os referidos golems seriam enviados pelo céu contra as hordas de mortos-vivos que infestavam a mansão Yasku.
Eles eram tão incansáveis quanto os mortos-vivos e não tinham almas para o necromante mexer. É claro que era impossível pensar na mansão de Yasku sem considerar automaticamente o confronto final que ele teve com Sudomir Kandrei no final, e isso azedou o sentimento de sucesso de Zorian. No final, ele saiu ileso da situação, mas o fato era que ele foi superado e recuado por um perigoso necromante e teve que confiar em uma capacidade não testada de escapar de suas garras. Não era assim que Zorian queria que seus conflitos fossem. Para ser justo, porém, a situação pode não ter sido tão ruim quanto parecia. O reinício estava chegando ao fim nesse ponto, então talvez ele pudesse ter parado o homem por tempo suficiente para evitar consequências graves. Falhando nisso, ele poderia ter jogado uma bola de fogo maximizada a seus pés e esperava que reduzir seu corpo a finas cinzas interferisse na capacidade de Sudomir de prender sua alma. Era difícil saber o quão perigosa era realmente a situação sem saber mais sobre a personalidade de Sudomir ou sobre os limites de suas habilidades de necromancia. Bem, ele iria descobrir mais sobre o homem muito em breve. Por um lado, Sudomir era o prefeito de Knezoviver e, portanto, uma figura pública deveria haver muita informação disponível sobre ele, em fontes oficiais e não oficiais. Por outro lado, Zorian pretendia continuar atacando o portão sob Soria e explorando a mansão Yasku no final de cada reinício futuro. Na verdade, não havia motivo para deixar passar isso. As defesas do portão eram suficientemente frágeis para não atrapalhar sua agenda para organizar um ataque no final do mês, e a opção de reversão fez a ideia de explorar o covil de um necromante muito menos louco do que era até recentemente. Ele definitivamente tinha que fazer algo sobre as enfermarias no local, no entanto. Sudomir parecia ter colocado algumas coisas muito sofisticadas na mansão de Yasku, e Zorian não se sentia confortável em ignorá-las. Quem sabe que tipo de coisa exótica e proibida um necromante como Sudomir teceu em seu esquema de proteção. Talvez ele pudesse evitar acionar as enfermarias. Se ele conseguisse encontrar alguma maneira de passar no teste de autorização inicial ou passar pelo portão, as enfermarias deveriam permanecer inativas. Tinha que haver uma pedra angular ou algo do tipo que deixasse as pessoas passarem sem ser molestadas. Não havia como Sudomir introduzir todos os Ibazan em cada maldito esquema da ala. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que esse desvio seria útil, mas provavelmente atrasaria o problema. Se fosse Zorian no lugar de Sudomir, ele definitivamente teria colocado mais fios de arame ao redor da mansão para evitar esse abuso. Considerando o quanto Sudomir contava com suas alas para lidar com intrusos, ele provavelmente pensaria nisso e muito mais. Ele foi arrancado de suas reflexões pela voz do locutor da estação, que o informou que o trem logo chegaria ao seu próximo destino. Decidindo que atrasou demais as coisas, Zorian pegou sua bagagem e saiu em busca de uma saída. Era hora de visitar as colônias aranianas novamente. Na última vez em que Zorian tentou obter instruções dos Luminos Advocates, o resultado foi um frustrante processo de negociação que durou quase 3 semanas e consumiu todo o seu dinheiro em troca de conhecimentos úteis, mas decididamente não críticos. A única coisa que ele precisava naquela época, eles não estavam dispostos a ensiná-lo. Consequentemente, ele parou de se preocupar com eles. Especialmente desde que ele havia encontrado outras redes muito mais razoáveis para negociar. A situação havia mudado, no entanto. Ele era muito melhor em magia mental agora, então, esperançosamente, eles deveriam menosprezá-lo. Ele também estava em uma posição muito melhor para satisfazer suas diversas demandas, graças à descoberta do tesouro araneano em Soria e a capacidade de roubar dinheiro e recursos do Cult of Dragon Below, invadindo seus esconderijos. Finalmente, depois de aprender a respeito da cultura e dos costumes araneanos da Voz da Paz, ele chegou à conclusão de que provavelmente havia confundido sua interação anterior com os Luminos Advocates. Ele se mostrara impaciente e desrespeitoso, o que provavelmente tinha muito a ver com eles arrastando as negociações por várias semanas. Era o meio de pressioná-lo a conceder-lhes maiores concessões e uma maneira de se vingar dele por uma percepção leve. Por isso, quando Zorian saiu para se encontrar com os advogados luminosos no primeiro dia do reinício, ele não ofereceu uma proposta comercial. Em vez disso, ele simplesmente se apresentou e pediu uma reunião em algum momento no futuro. Disseram-lhe para voltar em 2 dias. Ele fez exatamente isso. Nesse momento,
Ele presenteou os advogados luminosos e passou várias horas fingindo que ele havia aparecido para ter uma conversa amigável com eles, em vez de algo sério. Só então ele apresentou sua oferta, começando com um plano muito ambicioso, onde ele oferecia muito e exigia o mesmo. Eles se recusaram, é claro, a fazer uma contraproposta ridiculamente mais a favor deles, e assim as negociações começaram. Levou uma semana e meia inteira para chegar a um acordo no final, o que foi lento e irritante, mas ainda muito melhor do que antes. O acordo, semelhante ao que ele teve com os filigranas sábios no reinício anterior, foi além de seu objetivo principal de aprender a reparar pacotes de memória, também incluiu o refinamento de suas habilidades básicas de telepatia, prática de técnicas de combate mental e desenvolvimento adicional de sua capacidade de explorar e interpretar sentidos aranianos. O último não era algo com o qual os advogados luminosos tivessem experiência real, por sua própria admissão, mas estavam dispostos a emprestar-lhe sua considerável experiência no assunto. De fato, essa era parte do acordo que parecia mais animada. É claro que Zorian não passou a semana e meia parado enquanto os advogados luminosos se arrastavam. Ele passava a maior parte do tempo vasculhando outras redes aranianas para ver o que eles estavam dispostos a oferecer. Ele visitou os portadores de talismã, os acólitos de serpentes fantasmas e os adeptos silenciosos da porta, as 3 teias sombrias que os ilustres colecionadores de pedras preciosas o informaram quando ele procurou outras teias de aranha pela primeira vez. Naquela época, ele não se sentia seguro ao lidar com eles, mas suas habilidades em proteger sua mente haviam crescido consideravelmente desde então. Ele também visitou as 7 teias nas proximidades de Soria que ele descobriu dos filigranas sábios, Tiburninga Pex, Rebrambeares, Deep Blue, Cristal Tokishis, Indestructible Silver Order, Stone Revelation Chanters e Ridley of Opening. Os portadores de talismã eram uma teia focada em magia, a mais focada em magia que Zorian já havia encontrado, e, portanto, era uma má escolha para lidar ao lidar com um problema de mente mental relativamente exótico como o dele. Ainda assim, visitá-los não tinha sido uma perda de tempo nem um pouco. Por curiosidade, ele havia comprado vários discos de metal que eles usavam para lançar feitiços para ver como eles funcionavam. Os designs das fórmulas de feitiços gravados nos discos os surpreenderam, sujeitos a restrições de tamanho e escassez amplamente estranhas às comunidades humanas de lançamento de feitiços. Os portadores de talismã se concentraram em espremer o maior número possível de feitiços em sua principal ferramenta de feitiço. O design era complexo e incrivelmente denso, mas funcionava de maneira suave e eficiente. Os discos eram inúteis para Zorian em seu estado natural. Ele não era um aranea, e essas ferramentas eram muito destinadas ao uso araneano. Ainda assim, eles eram suficientemente semelhantes à fórmula de feitiços humanos que ele podia aprender muito estudando-os. Considerando o quanto ele confiava nos itens, qualquer vantagem nessa área era digna de nota. Os acólitos da serpente fantasma se recusaram a vê-lo. Aparentemente, o Espírito de Deus Guardião lhes disse que ele era uma má notícia e que eles deveriam dizer para ele se perder. Ele não tinha ideia do que se tratava, mas isso, automaticamente tornou a web muito mais interessante do que ele esperava. O que o Espírito sabia sobre Zorian que o irritou tanto? Ele deixou os acólitos da serpente fantasma em paz por enquanto, mas fez uma anotação mental para visitar a web novamente no próximo reinício, antes de fazer qualquer outra coisa, para ver se eles reagiram da mesma maneira. Os adeptos da Porta Silenciosa foram outra surpresa, porque a porta em seu nome veio do portão Bakura em torno do qual eles construíram seu assentamento. Isso foi muito, muito interessante. Eles ficaram muito desconfortáveis quando ele começou a fazer perguntas sobre isso, tentando flagrantemente mudar de assunto. Eles alegaram que o portão os confundia tanto quanto os humanos, mas Zorian não tinha certeza se acreditava nisso. Definitivamente, havia uma história lá, e a rede deles era famosa por ter algum tipo de mágica secreta que lhes permitia entrar em lugares. Ainda assim, era óbvio que ele não tiraria nada deles do assunto, então ele educadamente recuou e passou para outros tópicos. Infelizmente, eles não tinham interesse em ensinar coisas a ele. Eles o apontaram de volta para algumas das redes que ele já conhecia, como os advogados luminosos, e foi isso. Isso não queria dizer que eles não estavam interessados no comércio, eles realmente estavam. Eles mostraram um interesse passageiro na maioria das coisas que ele ofereceu, mas o que realmente chamou sua atenção foi a mana cristalizada.
Eles realmente queriam mana cristalizada por algum motivo. Eles estavam dispostos a tirar tudo de suas mãos, se ele estivesse disposto, ou o quanto ele pudesse poupar de outra maneira. Em troca, eles ofereceram uma grande variedade de itens e tomos mágicos, todos claramente de origem humana. E muitos deles muito ilegais. Eles também se ofereceram para colocá-lo em contato com alguns de seus parceiros comerciais humanos, caso ele quisesse algo que atualmente não possuía. Eles também admitiram, depois de alguns estímulos, que eles poderiam fornecer informações sobre outras redes aranianas, onde poderiam ser encontradas, porque eram famosas e quais eram suas fraquezas. Eles o alertaram, no entanto, que cortariam todos os laços com ele se ele usasse mal essas informações. Depois de pensar um pouco, Zorian perguntou a eles sobre alternativas aos advogados luminosos quando se tratava de especialistas em magia, concordando com o preço deles por essas informações. Depois de algumas horas, o representante retornou com as informações em questão, dando a ele os nomes e os locais de mais 8 redes que eram notáveis por seu domínio mágico da mente. Ele agradeceu pela informação e foi embora. As 7 teias em torno de Soria tinham algumas coisas em comum. Por um lado, todos eles eram muito amigáveis aos humanos e muito mais fáceis de conversar do que qualquer outra rede com a qual ele interagia recentemente. Por outro lado, eram todas as redes focadas na magia. Soria era o epicentro da revolução mágica araniana, e todas as redes próximas haviam se adaptado para tirar vantagem disso de alguma maneira. Finalmente, eles eram muito mais hostis aos vizinhos do que as outras redes com as quais ele conversara. O Burning Apex, Rebrambeares, Cristal Toro X e Indestructible Silver Order, todos tentaram contratá-lo para atacar seus vizinhos, e o Burning Apex declarou abertamente que pretendia massacrar toda a teia de Hydris of Openings sempre que possível, até o último homem e criança. Zorian de repente entendeu por que Spearwolf Resolve estava tão preocupado com seus vizinhos e queria colocar humanos ao seu lado. Felizmente, nenhuma das teias realmente insistiu que ele tinha que ajudar a travar suas batalhas e ficou feliz o suficiente para se envolver em formas de comércio mais pacíficas. Naturalmente, Zorian estava interessado principalmente na instrução mágica da mente. Os grupos locais, embora focados principalmente na magia, tinham uma compreensão decente de sua magia mental inata. Especialmente quando se tratava de combate telepático. A maioria deles estava bem em ensiná-lo em suas habilidades, embora os chanters de revelação de pedra e a Ordem de Prata Indestrutível exigissem um nível mais alto de comprometimento do que ele era capaz de poupar nesse reinício em particular. Além disso, a maioria deles também comercializava ingredientes alquímicos exóticos reunidos na masmorra profunda, alguns dos quais eram impossíveis de adquirir no mercado aberto. Infelizmente, era impossível esconder de um monte de leitores de mentes naturais que ele havia contatado outros grupos de Aranea da região enquanto recebia tutoria em mente deles, para que ele só pudesse receber instruções de uma das redes locais. A maioria deles não se importava se ele também estava recebendo instruções dos advogados luminosos, exceto pelas tochas de cristal, que se recusavam a ensinar-lhe qualquer coisa se não fossem as únicas a ensiná-lo. Ele escolheu o Deep Blue no final, porque eles eram uma das 3 principais redes da região e pareciam os mais pacíficos do mundo. Além disso, a magia mental Deep Blue se especializou em dominar e manipular os vários, monstruosos habitantes da dungeon. Zorian imaginou que os seus métodos de lidar com criaturas muito diferentes deles também poderiam ser úteis em sua busca para entender a mente araniana. E se não, bem, ser mais eficaz em pastorear e neutralizar criaturas mágicas ainda era uma habilidade bastante útil de se ter. Assim, ele conseguiu 2 aulas de 2 grupos diferentes de Aranea para o reinício. Os Luminosos Advocates reclamaram, questionando a utilidade de uma web como o Deep Blue quando ele já havia garantido os serviços dos melhores, mas Zorian não pôde deixar de notar que eles estavam mais motivados em seu ensino desde então. Ele fez isso. Tentar arranjar um terceiro grupo de professores araneanos seria definitivamente um erro. Melhor não ser muito ganancioso. Não, aconteceu muita coisa até o final do reinício. Ele obedientemente continuou aprendendo magia mental com os Luminosos Advocates e Deep Blue, e quando não estava fazendo isso, estava avançando seus estudos em outras disciplinas mágicas e preparando coisas para o próximo ataque ao portão no final do reinício. Ele estava rapidamente vasculhando livros mágicos que recuperara do tesouro araneano de Soria,
anotando qualquer feitiço interessante que pudesse encontrar e memorizando diretamente aqueles que pareciam particularmente úteis. Adivinhações de análise de ala, novos feitiços de combate, magia mental do tipo mais estruturado. Ele aprendeu tantos feitiços novos que teve dificuldade em lembrar de todos. Ele também estava constantemente tentando novos exercícios de modelagem, anotando quais eram os mais fáceis de trabalhar, quais tiveram um truque para fazê-las corretamente e quais se tornaram muito mais fáceis se ele fizesse outros exercícios antes deles. Ele ficou surpreso com a falta de vários manuais de exercícios em relação a informações cruciais como essa. Quando o reinício estava chegando, ao fim, Zorian estava pronto para outra tentativa no portão. Ele ajustou seu arsenal à luz do que havia descoberto sobre seus oponentes e, assim, criou 6 golems para acompanhá-lo como apoio. Ele também capturou vários Ibazens durante suas viagens a Soria, tentando descobrir um método de passar pelo portão sem acionar as enfermarias da mansão Yasku. Infelizmente, nenhum deles sabia a resposta para esse mistério em particular. Ele só podia esperar que os guardas reais estivessem melhor informados. Por fim, ele tentara descobrir o máximo possível sobre Sudumir Kandrei sem atrair muita atenção. Como o mestre secreto da mansão Yasku também era o prefeito de Knesovdveri, ele fez isso se teletransportando para a cidade em questão e começou a fazer perguntas às pessoas e a ler suas mentes, enquanto conversavam. Ele descobriu que Sudumir tinha uma excelente reputação entre as pessoas que governava. Ele era um administrador capaz sob o qual a cidade ficou muito mais rica e influente do que antes. Ele aproveitou ao máximo o esforço de colonização do norte de Eldemar para catapultar a cidade para destaque e depois espalhou generosamente a riqueza obtida com a população local. Ele era conhecido por ser uma pessoa bastante secreta e privada, mas muito amigável e faladora quando realmente interagia com os outros. Ele era um mago poderoso e talentoso, especializado em enfermarias. Sua esposa morreu durante o choro, e ele ficou profundamente magoado com isso, nunca se preocupando em se casar novamente. Curiosamente, a Yasku Mansion não era um segredo tão grande quanto Zorian imaginou que fosse. Muitas pessoas sabiam que Sudumir tinha algum tipo de esconderijo secreto no deserto ao norte, e essas coisas sombrias aconteciam lá. No entanto, a maioria das pessoas pensava que a marca de sombra de Sudumir envolvia contrabando de mercadorias restritas e organização de orgias movidas a drogas e outras coisas. Basicamente, eles pensavam que ele estava conectado a grupos do crime organizado, não que ele estivesse animando cadáveres e traindo o país. No dia do festival de verão, Zorian foi para Soria e desceu a masmorra abaixo da cidade para esperar a invasão começar. Ele não conseguiu encontrar o grupo de duendes Anzores que havia usado anteriormente. Ele não estava em Soria e matou monstros com Taiven e alterou completamente a distribuição de monstros no calabouço, em comparação com o reinício anterior. Então, no final, ele aceitou um escorpião de cauda tentáculo feminino. Principalmente porque ela tinha centenas de jovens, e eles seguiram sua liderança em tudo. Se ele ordenasse que ela atacasse a base de Ibazan, eles fariam o mesmo, sem a necessidade de instruções específicas dele. Zorian entrou na base enquanto ela e sua ninhada distraíam os defensores, como ele fez da última vez. Os golems, sendo muito mais lentos que ele e muito furtivos, receberam ordens de ficar para trás enquanto ele partia para subjugar os magos mais disciplinados e os trolls de guerra estacionados em torno do próprio portão. Os trolls de guerra eram irritantes. Ele precisava dos magos vivos para poder interrogá-los sobre as proteções dos portões e os métodos que eles usavam para convocar com a Tashish, mas qualquer coisa que os desativasse também deixaria de funcionar contra os trolls de guerra. Depois de pensar um pouco, ele simplesmente montou armadilhas para incineração a uma boa distância do portão e depois começou a usar uma combinação de feitiços de orientação e bombas de gás para bombardear a área ao redor do portão a uma boa distância. Ele transformou toda a área em uma espessa nuvem de gás adormecido, provavelmente desperdiçando mais da metade das bombas desnecessariamente, mas tanto faz. O importante é que todos os magos acabaram incapacitados e os trolls de guerra vieram correndo atrás dele, gritando. Eles correram direto para as armadilhas da incineração, mas, em vez de sofrerem uma morte horrível e ardente, sobreviveram muito bem à experiência. Zorian levou apenas um segundo para perceber o que estava acontecendo. Eles não eram trolls de guerra regulares, não, eram o mesmo tipo de hiperresiliência que ele e Taiven haviam encontrado em uma das reinicializações anteriores. Os que deram de ombros.
Ele se teletransportou a tempo de evitar ser esmagado pelas enormes massas de ferro que os dois Trolls usavam, mas era um teletransporte de curta distância e eles estavam sobre ele novamente em um piscar de olhos. A batalha resultante, que consistia principalmente em Zorian se teletransportando e jogando coisas em Trolls de guerra cada vez mais irritados e feridos, resultou no gasto de quase todos os seus explosivos preparados e na destruição de 4 de seus golems quando ele foi forçado a convocá-los como distrações. Durante toda a batalha. Droga! Mas pelo menos ele estava vivo e bem, e o mesmo não se podia dizer de seus oponentes. Os Trolls de guerra foram congelados por raios congelantes, depois dos quais ele os quebrou em pedaços só para ter certeza. Viva e aprenda, da próxima vez, ele estava usando armadilhas contra-geadas. Observando o resto dos Ibazans, ele os encontrou perdendo contra os escorpiões de cauda de tentáculo. Eles conseguiram ferir a mãe, mas isso só a fez enlouquecer de raiva e eles surgiram com fúria suicida. Os Ibazans se espalharam na frente deles, e Zorian fez questão de escolher qualquer um que parecesse estar realmente incomodando a horda ou tentando organizar os defensores. Com a maioria das ameaças neutralizadas, ele voltou ao portão e baniu a nuvem de gás, adormecido que se agarrava ao local para poder alcançar os magos que ele havia incapacitado. O que ele descobriu de suas mentes foi encorajador. Primeiro de tudo, os 4 que ele incapacitou foram os únicos que souberam entrar em contato com Quatashi. Foi por isso que os outros defensores pediram ajuda no reinício anterior. Eles não estavam pedindo permissão para convocar Quatashi, eles, literalmente não sabiam como fazer isso sozinhos. O método em si consistia em um feitiço simples de envio, embora exigisse uma pedra angular específica para realmente atingir o antigo Lich. Ele tinha visto a pedra angular em questão antes, ele percebeu. Era o amuleto em forma de lágrima de pedra negra polida que os Ibazans de alto escalão sempre usavam. Ele pensou que era uma coisa puramente ornamental marcar sua posição para outros Ibazans, já que não emitia mágica e não tinha nada gravado em sua superfície, mas aparentemente ele estava errado. Mesmo agora, ele não conseguia descobrir como deveria funcionar como uma pedra angular, e não se atreveu a analisá-lo muito profundamente, para que não tropeçasse em algum fio de tripe invisível e convocasse Quatashi para seu local. Ele não estava com vontade de receber um feixe de desintegração no rosto no momento. Além disso, a maneira de entrar corretamente no portão consistia em deixar um Ibazan de alto escalão passar primeiro pelo portão. Isso sinalizou para as enfermarias na mansão de Yasuko que tudo estava bem e todos que entraram atrás deles estão com eles e, portanto, também estão bem por associação. Zorian não sabia se esses Ibazans específicos estavam inseridos nas próprias enfermarias ou se as enfermarias estavam detectando a presença da pedra angular que todos tinham em sua pessoa, e ele não se importava. Ele simplesmente empurrou um dos Ibazans inconscientes através do portão, incluindo o amuleto, e entrou depois. Por segurança, ele instruiu seus 2 golems sobreviventes a segui-lo imediatamente. Ele deu um suspiro de alívio quando as enfermarias não reagiram à sua presença e o portão não se fechou. Sucesso! Vamos ver o que posso encontrar antes que Sudomir perceba que ele tem um intruso em sua casa, Zorian murmurou para si mesmo, passando por cima do corpo inconsciente do Ibazan que ele empurrou através do portão. Ele apontou para seus 2 guarda-costas golem para segui-lo e depois se aprofundou na mansão Yasuko. Considerando que era um dos pontos de invasão usados para atacar Soria, a mansão Yasuko estava surpreendentemente vazia. Agora que ele não precisava se esquivar dos atacantes mortos-vivos o tempo todo, Zorian tinha tempo para explorar o interior e ficou perplexo com o quão aparentemente comum era. Era uma mansão vazia, mas de outra forma não excepcional. Ele não encontrou armadilhas nem mortos-vivos até tentar se mover em direção ao centro da mansão, onde suspeitava que Sudomir estivesse localizado. Nesse ponto, ele cruzou um limiar invisível e sentiu as alas tentarem sondar sua alma e falhar. Um sentimento pesado prontamente se acalmou ao seu redor enquanto as enfermarias concentravam suas energias ao seu redor. Sabendo que as hordas de mortos-vivos dentro do lugar estavam se aproximando dele e não se importando mais com furtividade, Zorian começou a testar as alas para ver o que exatamente eles faziam. Ele começou jogando um de seus últimos explosivos restantes na frente dele e ativando para ver se funcionaria. Sim, mas isso não significava necessariamente que os ajustes que ele fizera desde a última vez estavam realmente funcionando. No reinício anterior,
Seus explosivos haviam funcionado muito bem no começo, apenas para falhar repentinamente quando ele enfrentou Sudomir. Com toda a probabilidade, o esquema de proteção só ativou suas defesas mais pesadas quando Sudomir ordenou que o fizesse, e os deixou inativos para conservar mana. Tentando espiar o portão dimensional para ver se ele havia fechado quando as barreiras se voltaram contra ele, falhou. Nada dentro da casa poderia ser atingido por qualquer um dos feitiços de adivinhação que ele conhecia. Teleportar-se para fora não funcionou, e conectar um cabo de recolhimento a um cilindro de pedra e lançá-lo pela janela o máximo que pôde não permitiu que ele se retirasse do local também. As enfermarias também estavam enchendo a mansão inteira com um campo de disrupção de baixa potência, não o suficiente para impedi-lo de lançar coisas, mas definitivamente fazendo sua conjuração demorar mais e exigir mais concentração. Ele considerou simplesmente escapar do lado de fora através das janelas uma opção surpreendentemente viável, já que eram muito grandes e podiam ser abertas facilmente por dentro, mas decidiu não fazê-lo. Sudomir parecia bastante falador no reinício anterior, e agora que Zorian sabia que tinha uma saída garantida, ele queria ver o que aconteceria se ele falasse com o homem. Talvez Sudomir fosse o tipo de pessoa que gostava de se gabar. Foi estúpido, mas havia pessoas assim. Durante a meia hora seguinte, Zorian lutou contra um fluxo interminável de mortos-vivos. Ao contrário da última vez, ele foi capaz de conservar suas granadas e outros itens, contando com seus golems para manter alguns dos cadáveres animados ocupados enquanto ele enfrentava o resto. Ele foi suficientemente eficaz em reduzir o exército de mortos-vivos, de fato, que Sudomir finalmente decidiu retirar suas forças restantes, em vez de vê-las todas destruídas, ou pelo menos é o que Zorian assumiu, já que todos os javalis mortos-vivos e cadáveres vestidos de preto se viraram e fugiram em algum momento. Ele não esperava isso. Ele se perguntou se Sudomir iria aparecer sem Zorian estar completamente exausto por seus servos. Sudomir observava claramente, seja por adivinhações ou por alguma função de espionagem embutida nas enfermarias, então ele certamente sabia que Zorian ainda era perigoso de se aproximar. Dando de ombros, Zorian começou a analisar as enfermarias com a ajuda do dispositivo de análise da ala que retirou do tesouro araneano. Se Sudomir decidisse ficar longe, isso significava que ele poderia desconstruir seu esquema de proteção quando quisesse, e isso ainda era uma vitória em seu livro. Como ele suspeitava, as enfermarias não gostavam dele tentando descobrir. Se ele ainda não se apresentara como um intruso, estava certo de que sua tentativa atual de análise o teria marcado como tal imediatamente. Zorian esperava isso, era por isso que ele não havia tentado isso no momento em que atravessou o portão dimensional. O que ele não esperava era que as alas lutassem ativamente contra sua análise. A mudança dos campos da ala local ao seu redor e os repetidos impulsos perturbadores direcionados a ele eram perturbadoramente adaptáveis, usados de maneira inteligente demais para advir de um feitiço irracional. Sudomir estava de alguma forma ajustando o esquema de proteção rapidamente ou as próprias enfermarias eram de alguma maneira inteligentes. O ar à sua frente brilhava em uma forma vagamente humanoide, e Zorian imediatamente disparou uma lança de força no local. O brilho não foi afetado e logo se solidificou na imagem fantasmagórica de um homem familiar. Um homem alto, mais velho e musculoso, vestido com um terno marrom claro. Ele tinha um bigode enorme e uma expressão ensolarada e sorridente no rosto. Zorian não foi enganado, no entanto. Enquanto a projeção ilusória de Sudomir tentava emitir um ar de feliz indiferença, seu sorriso era visivelmente mais tenso em comparação com a última vez que o vira. Olá. Sudomir o cumprimentou através de sua projeção. Não tenho certeza se você está ciente disso, mas esta é uma residência particular. Você não pode simplesmente vir aqui e começar a destruir o lugar. O que eu fiz para você, afinal? Estou surpreso que você esteja disposto a mostrar seu rosto tão abertamente, Sudomir Kandrei, afirmou Zorian, examinando os arredores para garantir que Sudomir não estivesse tentando distraí-lo com sua projeção enquanto fazia um ataque surpresa. Um mago do seu calibre não tropeça em um lugar como esse acidentalmente, Sudomir zombou. Suas habilidades, seu equipamento. Você já sabia quem e o que estava aqui, tenho certeza. A questão interessante é, quem é você? É educado apenas apresentar-se às pessoas, você não sabe? Por que você ajudou os Ibazans a organizar seu ataque à Soria? Zorian perguntou,
sem interesse em fornecer nenhuma informação pessoal a Sudomir e realmente não achando as palhaçadas do homem divertidas. O número de mortos é de milhares e só aumentará no final. O que essas pessoas fizeram com você, Sudomir? Ah, na verdade, não é nada pessoal. Sudomir deu de ombros, seu sorriso diminuindo um pouco. Eles estão no lugar errado, na hora errada. A política pode ser brutal assim. Política? Perguntou Zurian, incrédulo. Eles estão tentando liberar uma violência primordial em todo o continente e você acha que isso é de algum modo no seu interesse político. Eu posso entender como os Ibazans acham que isso é uma coisa boa para eles, mas e você? Por que você quer que isso aconteça? Sudomir olhou para ele por um segundo com um olhar de julgamento em seu rosto. Então você sabe disso também, hein? Ele disse, estalando a língua em desgosto. Bem, acho que não me sinto confortável em discutir meus objetivos com você, meu querido invasor de lares. No entanto, apenas entre você e eu, aposto que os Ibazans estão otimistas demais com o suposto nível de perigo desse primordial. Isso causará muitos danos, tenho certeza, mas imaginá-lo correndo pelo continente, destruindo as coisas por capricho? Sem chance. Dou no máximo uma semana antes de Eldemar reunir tropas suficientes para matá-lo. E isso pressupõe que não é apenas um animal idiota que passeará pela primeira armadilha que eles prepararam para isso. Essa é uma atitude muito imprudente de se ter com o cenário. Zorian franziu a testa. E se você estiver errado? Nada na vida vem sem riscos, disse Sudomir em uma palestra. Hugo. Ele não estava indo a lugar algum com essa conversa, e o homem estava descaradamente perdendo tempo. Ele dissipou a projeção com um aceno de mão e começou a caminhar em direção ao centro da mansão novamente, seus dois guarda-costas Golem andando na frente dele. Não havia sentido em tentar analisar as enfermarias novamente, já que ele não conseguia passar pelas salvaguardas estranhamente inteligentes que Sudomir havia posto em prática para impedir essas coisas. Outra projeção fantasmagórica brilhou à sua frente, mas ele a dissipou antes que ela pudesse falar. Agora isso é rude. Uma voz sem corpo ecoou ao seu redor. Desta vez, não há mais projeção, apenas o som que o seguia por onde quer que fosse. Estávamos conversando. Havia uma porta trancada no caminho, então Zorian jogou um de seus 3 cubos explosivos restantes nela. Não funcionou quando ele deu um sinal para explodir. Desculpe, mas não há explosões em minha casa, declarou a voz desencanada de Sudomir. Zorian franziu a testa, assim como no reinício anterior. E ele ajustou seu explosivo para tentar combater o efeito também. Preocupante. Por si só, as enfermarias anti-explosão não eram novidade. Todo edifício importante os possuía. Na maioria das vezes, porém, eram apenas coisas básicas que não suportavam o artesanato de Zorian. As alas de Sudomir não só podiam combater seus explosivos básicos, mas também seu trabalho especializado, que foi expressamente projetado para trabalhar em uma área fortemente protegida. Sua mão instintivamente agarrou um dos anéis explosivos que ele carregava em volta do pescoço. Seu antigo método de suicídio, que ele optou por continuar carregando por precaução. Ele rapidamente tirou um dos anéis e jogou na porta, querendo ver se eles funcionariam. Os anéis de suicídio eram seu trabalho mais sofisticado, afinal, projetado para funcionar, independentemente das circunstâncias. O anel não explodiu. HMM. Talvez as alas tenham trabalhado com algum princípio exótico que desligasse totalmente todos os feitiços de explosivos baseados em fórmula? Para testar essa teoria, ele jogou uma garrafa de explosivo líquido, alquimicamente fabricado e desprovido de qualquer feitiço sofisticado, na porta em questão. A garrafa explodiu como planejado, enviando poeira e lascas de madeira por toda parte. Portanto, os explosivos à base de alquimia ainda funcionam. Bom saber. Quantas mercadorias você trouxe com você? Sudomir perguntou com seu feitiço de voz. Deve ter custado uma fortuna. Fico lisonjeado por você ter gastado todo esse dinheiro comigo, mas é realmente o melhor uso de seus recursos. Depois disso, os mortos-vivos restantes na mansão começaram a atacá-lo novamente, tentando emboscá-lo de quartos próximos enquanto ele tentava navegar pelo layout interno confuso da mansão. Eles realmente não o machucaram, mas diminuíram seu avanço e acabaram sendo suficientes no final. Ele literalmente ficou sem tempo. O reinício terminou antes que ele pudesse rastrear Sudomir e confrontá-lo. Oh, bem, sempre houve a próxima vez.
O próximo reinício foi bastante semelhante ao anterior. Ele ainda contatou o Deep Blue e os Luminos Advocates para obter instruções sobre magia mental e passou grande parte do reinício inteiro trabalhando em sua magia mental. Ele fez um pequeno desvio no início do reinício para visitar os acólitos da Serpente Fantasma. Eles disseram a ele exatamente a mesma coisa que tiveram no reinício anterior. A Serpente Fantasma diz que ele é uma má notícia e que ele deveria ir embora. Tentar descobrir por que ele era uma má notícia não produziu resultados. O espírito que a web em questão adorava se recusava a dizer o que havia nele como más notícias. O próprio conhecimento de que tipo de más notícias ele era, por si só era más notícias. Ele foi a pior notícia. Bizarro. Bem, não gostar de alguém sem motivo não era crime e, além de atacar os acólitos da Serpente Fantasma, não havia nada que Zorian pudesse fazer sobre a situação. E se ele os atacou, então ele estava meio que reivindicando o espírito imbecil de certo modo, não estava? Suas lições com os advogados luminosos progrediram rapidamente. No final do reinício, ele estava pronto para tentar reparar o pacote de memória da matriarca. Funcionou. Mais ou menos. O pacote não estava exatamente consertado, mas ele interrompeu a degradação e se comprou mais 2 meses antes de começar a decair novamente. Isso, informaram os advogados luminosos, era a única coisa que realmente podia ser feita sobre um pacote de memória estrangeira em decomposição. Você o junta mentalmente e ele aguenta por um tempo, mas esse processo é por si só destrutivo para o pacote. Havia tantas vezes que alguém poderia consertá-lo. Com base no tamanho e nas condições do pacote de memória da matriarca, os advogados luminosos pensaram que só poderia ser reparado mais uma vez sem arriscar sua destruição. Ele tinha mais 2 meses para melhorar os reparos de pacotes de memória, após os quais teria mais uma chance de ganhar algum tempo. Isso significava que, dependendo de quão boa foi a segunda rodada de reparos, ele teve mais ou menos 4 ou 5 reinicializações para se tornar bom o suficiente na interpretação de memórias aranianas para ler as memórias armazenadas no pacote. Ele decidiu que tinha que ter alguma experiência com a leitura de memórias aranianas. Realmente lendo memórias aranianas, não fazendo exercícios simplificados com tutores aranianos. Obviamente, nem o Luminos Advocates nem o Deep Blue concordariam em trabalhar com ele nisso, e ele apostaria que nenhuma outra rede também poderia ser envolvida. Não, esse tipo de coisa era quase sempre um ato hostil, algo que você faz com seus inimigos. Então a solução foi simples. Ele teve que encontrar alguns inimigos aranianos. Sua primeira ideia foi perseguir os mergulhadores de espada. Afinal, eles tentaram emboscá-lo uma vez, e ele ainda guardava rancor por isso, mesmo que não se lembrassem de nada disso. Até funcionou por um tempo. Ele conseguiu emboscar várias patrulhas do Sword de Ver e as capturou para leitura de memória. Suas 2 primeiras tentativas de ler a mente araniana acabaram, bem como sua primeira tentativa de ler mentes humanas. Isto é, não está bem. Ele melhorou rapidamente, no entanto, e logo descobriu algumas coisas interessantes sobre os Sword de Vers. Eles tinham o hábito de atacar magos vulneráveis. Eles se limitavam a magos que tentavam explorar o calabouço embaixo de Corsa, e eram muito cuidadosos com quem alvejavam, mas definitivamente estavam dispostos a atacar qualquer um que considerassem fácil alvo. Eles também viviam muito fundo no calabouço, e toda vez que faziam a pessoa errada desaparecer, eles simplesmente se retiravam das camadas superficiais até que as buscas e indignação desaparecessem. E foi isso que os mergulhadores de espada fizeram quando perceberam que alguém os estava alvejando. Eles abandonaram completamente o calabouço embaixo de Corsa, recuando para as profundezas. Tendo lido suas mentes, Zorian sabia que levariam semanas, talvez meses, até que se dignassem a retornar, e ele não ousou segui-los. Então, ele apenas saqueou seus esconderijos de dinheiro de superfície, mais por despeito do que porque realmente precisava do dinheiro, e foi à procura de mais alvos. Ele perguntou aos Deep Blue e aos Luminos Advocates se eles conheciam uma teia araniana que não se importariam em atingir. Surpreendentemente, foram os Luminos Advocates que estavam mais interessados. Ele esperava que o Deep Blue aproveitasse a chance, considerando a vizinhança, mas na verdade estavam bastante satisfeitos com a situação atual. Eles ofereceram a ele um emprego, no entanto. Uma que eles alegavam que o compraria praticamente qualquer coisa que ele quisesse deles. Basicamente,
Eles queriam que ele se livrasse da lama de cristal que estava assediando suas expedições de coleta de recursos nas partes mais profundas da dungeon. Gosmas de cristal eram praticamente imunes a danos físicos. Muito rapidamente, absorviam a maioria das formas de energia mágica, podiam atirar cacos de cristal em forma de flecha em coisas que os incomodavam, e até um pequeno espinho de uma de suas lâminas de cacos de cristal se transformaria rapidamente. Ser vivo em uma estátua de cristal. Às vezes eram chamados de basiliscos de cristal e eram um daqueles monstros de pesadelo com os quais ninguém realmente queria lutar, a menos que não houvesse escolha. Deep Blue não pareceu muito surpreso quando ele recusou a oferta. Quanto aos advogados luminosos, eles, aparentemente estavam sob constante ameaça de uma teia que eles chamavam de Tidemon Skin Web ou Lingones. Esses não eram seus nomes verdadeiros, mas como essa rede em particular se recusava a conversar com qualquer um dos outros e simplesmente fazia o equivalente telepático de gritar sempre que alguém tentava conversar com eles, os luminosos advocates não sabiam como chamá-los. Os advogados luminosos indicaram que não se importariam em vê-los partir, ou pelo menos diminuir um pouco. Bem, no final do reinício, Zorian havia descoberto muitas coisas sobre eles. Tais como eles se chamavam desafiadores do indizível, e eram as chamadas araneias antigas, as teias originais sem magia que foram conquistadas, assimiladas ou exterminadas pelas teias mais novas, usando magia, originárias de Soria. Eles haviam observado todos os seus antigos vizinhos caírem antes da maré de recém-chegados que usavam magia, seja por conquista violenta ou por imigrantes que usavam magia, até que eles eram os únicos que restavam. No que dizia respeito a eles, eram os advogados luminosos que eram Tidemon Skin Web. Trágico, mas os desafiadores do indizível também foram assassinos, violentos que invadiram ativamente seus vizinhos e até comunidades humanas próximas quando puderam se safar. Zorian não teve nenhum escrúpulo em atacá-los de volta. Finalmente, quando o final do reinício se aproximava, ele começou a finalizar seus preparativos para outro ataque ao portão. Desta vez, sua brigada de golem esperaria sobreviver o suficiente para entrar na mansão Yasuko junto com ele, dando-lhe uma sólida superioridade sobre os guardas mortos-vivos de Sudumir. Como se costuma dizer, a terceira vez é um charme.